Boa noite, Virgínia. Tudo bem? Primeiro, nós do Bloco Corada Nova gostaríamos de agradecer ao espaço que você está cedendo, o tempo, né? Que agora a gente está no momento final da campanha. A gente sabe que vocês estão na correria, no turbilhão, que agora é a loucura, né? O final, que é todo mundo loucura, tudo corre, debates, perguntas, e a gente agradece muito esse espaço, esse tempo de vocês terem dado pra gente. Confiar num bloco de carnaval a fazer essas perguntas. Confiar o vice-prefeito, candidato a vice-prefeito de Potiguar também, por estar aqui, porque muitos não apareceram, mas a gente agradece por estar aqui também. E a gente quer falar que esse bate-papo, na verdade não é pergunta, são bate-papos, mas para entender quem são vocês e as suas propostas para a cultura de Vinhedo. E claro, como carnaval, nós vamos falar um pouquinho de carnaval. E no final dessa bate-papo a gente vai deixar vocês tecer um pouco o que vocês têm para candidatura para a prefeitura de Vinhedo, como prefeito, caso vocês vierem ganhar. Vamos ver, né? As eleições estão aí. E para começar esse bate-papo, a gente queria entender quem são vocês, pessoa física, Virgínia e Potiguar. Vocês poderiam falar quem são vocês, pessoas mesmo. Porque por trás de cada político tem uma pessoa, né? Tem um ser vivo, vamos dizer assim. Não é só aquela imagem criada de um ser que toda vez é cobrado. Não, existe uma pessoa física, existe um humano por trás daquilo. Então a gente queria saber quem são vocês. Bom, primeiro eu queria agradecer, né, o convite de vocês. Acho muito importante a gente falar sobre a cultura também. A gente tem atendido aí todos aqueles que nos procuram. Acho que é um momento muito bom de a gente levar, né, debater as ideias, né, e a gente tem uma proposta para a cidade, um programa. Tá? E eu sou Virgínia, e eu posso te dizer uma coisa, Zé Henrique, que essa figura política que você colocou, ela se mistura muito com a minha pessoa. Interessante. Porque ela vem exatamente das minhas experiências de vida na cidade. Eu sou professora da rede municipal, leciono na escola Ricardo Junco Neto, e a gente entende a política, eu entendo a política como uma parte da vida da gente. Importante porque é o espaço onde a gente debate os problemas, né, e a gente busca soluções. Então, para mim é um pouco difícil dizer, né, como você colocou. Sim. Eu entendo a política muito parte da minha vida, como resultado de um engajamento, como resultado da minha atividade profissional na escola, daquelas coisas que me incomodavam, né? Situações que eu me sentia muitas vezes impotente para mudar sozinha, e eu falava que a gente precisa juntar mais gente para resolver esses problemas, né? E a participação em conselho, a participação na Câmara. Então, para mim, isso está tudo muito no meu cotidiano, que eu fui construindo ao longo do tempo. Enraizado, vamos dizer. Foi algo assim que não diverge da minha pessoa. Entendi. Né? Eu sou isso. E essa necessidade, né, de disputar uma eleição para prefeita de Vinhedo vem da minha convicção de que esse é um espaço para a gente fazer uma transformação na cidade, a gente trazer as pessoas para debaterem política, para que as pessoas entendam que a política é cotidiana, vai desde da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, que ela interfere na minha vida, né? E a necessidade da gente se posicionar diante dos fatos, dos acontecimentos. A gente vive num país que tem está atravessando um momento muito difícil, não só com relação às questões sanitárias, mas também de um governo que está fazendo, né, ações no sentido de afastar as pessoas da participação política. Sim. Né? E nós temos exatamente uma posição oposta. As pessoas precisam participar. Voltar para a política. Isso. Participar cotidianamente, né, dos espaços e dos debates e das soluções. Legal. Você Potiguara? Potiguara. Bem, a gente fala pra câmera, fala pra você. Fica à É um vontade. bate-papo isso aqui. Mesma coisa se estivesse num churrasco. Tá Vamos lá. bom. Eu também queria agradecer. Pra gente é uma satisfação muito grande
esses bate-papos. A gente fez já alguns, né, em circunstâncias diferentes, com empresários da cidade, né, com o pessoal das associações, né, que fazem trabalhos muito interessantes, enfim, o pessoal do sindicato também, né, então tem sido muito rico, porque vocês são pessoal da cultura, né, e tem um acúmulo sobre a cultura também que a gente acha muito relevante. Na linha da Virgínia, a gente não constrói um governo só com iluminados, até porque a gente não tem essa perspectiva de ser iluminado. Sim. A gente acha que o governo tem que ser participativo. Então a iniciativa que vocês já têm no período eleitoral, mas iniciativa fundamental, né, para trazer assim esse debate sobre a cultura. E eu acho que um desafio, depois a gente vai entrar, é que esse debate sobre a cultura na cidade seja um debate democratizado, para as pessoas se apropriarem, mas acho que depois a gente vai ter oportunidade. Quem sou eu? Eu sou colega da Virgínia, a gente se conheceu na escola, trabalhamos inclusive na mesma escola, somos professores na mesma escola e sou uma pessoa que, né, gosto de estudar, gosto de carnaval, também um pouco de carnaval, acho que é legal. Interessante, né? Isso é bom, isso é bom. Já gosto dele, já. A gente acompanha um pouco o carnaval. Eu não sou exatamente aquele, né, o maior folião, tá, mas é uma manifestação muito bacana, um momento muito legal. E, assim, também estou muito empolgado, junto com a professora Virgínia, de apresentar uma alternativa, porque a política ela é vista com maus olhos pelo povo, de maneira geral, né? É uma coisa que a gente precisa levar em conta. E por quê, né? Porque quem participa da política muitas vezes está buscando o quê? Está buscando alguma vantagem pessoal. Sim. Então, assim, em Vinhedo a gente tem essa prática, né, a cultura clientelista. A pessoa sai candidata a vereador, tem uma quantidade de votos ali, ela já vai ter um cargo na prefeitura, né? Então, assim, essa coisa das negociações de cargos, né? Ou então uma coisa que pra gente é mais grave é a influência do dinheiro na política, né? Quem financia as campanhas, né, ao longo do Brasil, da história do nosso país, a gente vê isso. Então, uma política que é viciada, né, pelo poder do dinheiro, pelo tráfico de influência. E o que a gente faz, o que a gente está fazendo na candidatura do PSOL em Vinhedo, ela se propõe a ser uma alternativa a isso, né? Tanto essa política tradicional da troca de favores, né, quanto que a Virgínia colocou mesmo, nós somos oposição ao governo Bolsonaro. E assim, isso é importante também, acho que é um elemento importante da política. A gente vê os políticos em Vinhedo, qual que é o posicionamento dele em relação ao que acontece no país? Não sabe. Então a gente tem um posicionamento bem marcado, e não é nada pessoal, né, em relação, mas é um posicionamento, por exemplo, a gente acha um absurdo a gente ter aí 160 mil mortes no país, sendo que se medidas fossem tomadas para a população, para prevenir a população, tal, a gente, pelo menos, os cientistas falam que metade dessas mortes poderiam ser evitadas. Então, é algo bem concreto, que a gente vê o resultado de uma política pública e de declarações, no caso do Bolsonaro, desastradas, falar que é gripezinha, ou, né, remédio que não funciona, esse tipo de coisa. Então, nós temos esse posicionamento crítico, né, e eu acho que é um elemento também marcante da gente, defesa dos direitos também da população. E não debater a cultura, e eu acho que é um ponto, a gente entende a cultura como um direito da população, que também não é uma coisa simples, mas a gente defende os direitos, né, por sermos servidores públicos aqui em Vinhedo, para a gente é uma questão central também, né, Vi? Eu acho que nós somos professores da educação pública e servidores públicos. Só uma pergunta, é professor do quê mesmo? Eu sou professora de inglês e português, mas Sim. eu dou aula só de inglês. Eu sou professor de ciências, mas a minha formação é em biologia, por isso sou professor de ciências. Eu me formei também em ciências sociais. Legal. E fiz mestrado em educação. Atualmente eu faço doutorado em educação. Legal, legal, muito interessante. Agora vamos partir então para o que interessa, a parte mais quente do negócio. A gente sabe que todos os debates, todo mundo fala de educação, saúde, esporte, mas aqui vamos falar mais de cultura porque é a nossa área aqui. Qual é o plano hoje? O que vocês têm de plano hoje para a cultura viendense? Vocês vão entrar fazendo o quê? O que vocês pensam? O que vocês imaginam? Idealiza sobre a cultura viendense hoje? Bom, a gente, né, tem assim uma leitura, né, de que a nossa cultura é muito diversa. Sim. Né? No nosso país, é um país, né, de dimensões continentais e que com uma riqueza cultural muito grande. E Vinhedo expressa também essa mesma riqueza cultural, né, em função
das origens da cidade, né, da população. A gente teve que, né, tem aí sítios arqueológicos indígenas, a gente teve aqui também locais de resistência, né, dos negros escravizados, depois a cultura europeia que chegou. Então isso tudo tem características muito marcantes. E hoje também a questão de toda a cultura norte-americana que vem, né, eu debato muito isso em sala de aula com os meus alunos, que vem através dos meios de comunicação que a gente recebe e tal. E a gente entende que a cultura é um bem para todos nós, né? Que nos une, né? Que se atualiza constantemente, né? Então a gente vai lá atrás daquelas referências históricas, familiares, enfim, de grupos, determinados grupos, mas que esses elementos eles convivem e acabam um influenciando o outro. E eu vejo como assim, fundamental viver a cultura, né? Eu acho que é algo que a gente vivencia, e vivencia em diversos momentos, de diversas formas, né? A gente tem aqui forte, por exemplo, a cultura hip hop, né? Muito bacana, grupos de hip hop que se organizam e que fazem aqueles desafios, né? A gente tem também já estabelecido a corporação musical, as fanfarras nas escolas, né? Eu estou falando aqui só de cultura musical, hein? Né? Porque a gente tem também a FLIV, que é a Feira do Livro, tem o Festevi, né? O Carnaval no começo do ano, que esse ano foi, né? Assim, teve muito debate em torno do Carnaval, de como ele seria realizado. Então, eu vejo que assim, a cultura ela é necessária, importantíssima. A gente manifesta essa cultura em qualquer situação, né? E você quer um programa, assim? Eu acho que a gente está com o programa aqui, inclusive até... Vamos falar sobre o que vocês pensam da cultura. Não, sim, eu acho que é legal até a ideia assim de mostrar da gente o programa, remeter. pode mostrar o programa. Isso, o programa está à disposição. Bem sucinta, porque o tempo é bem curto. Claro, não. A gente convida as pessoas a lerem o programa, porque assim, a gente fez o esforço de produzir um programa com propostas e um diagnóstico. Na verdade, o da cultura a gente percebe isso, que um elemento inicial para a gente começar a trabalhar com cultura em vinhedo é o quê? É reunir quem faz cultura. Sim. Então a gente colocou um ponto aqui, né, que ter um cadastro, a gente aqui no ponto 2, né, a prefeitura organizar um cadastro com os artistas, né, com os produtores culturais da cidade, assim, isso eu acho que é uma iniciativa interessante para ter uma ideia do quê? Uma ideia em que pé que tá. A gente está conversando com vocês que são da área do carnaval, né? Trabalham com a parte de música, mas, por exemplo, tem artistas plásticos em Vinhedo. Né? A gente conhece pessoas que pintam e tal, então acho que a gente precisa de roda, que eu esqueci de falar, desculpa, mas não podia deixar de falar do samba de roda. É maravilhoso, né? Bom. Sim, então assim, a gente precisa ter esse levantamento e colocar isso também à disposição da população, acho que esse é um ponto. E também o levantamento, mas não só para ter um levantamento, para daí, a partir daí, conversar, né, com os artistas, né, não sei se a gente pode chamar de artistas, os produtores culturais, quem faz cultura, para ver a possibilidade, inclusive, de sinergia, porque eu acredito que alguns grupos, né, algumas pessoas, elas podem, inclusive, juntar esforços. Sim. Até porque a gente entende que o poder público ele tem que ser cobrado. Né? A gente entende, assim, a gente está nessa eleição para ganhar. Eventualmente a gente não ganha as eleições. E a gente queria que vocês voltassem a procurar a gente se tiver alguma luta da cultura, porque a gente tem disposição. A gente acha que as coisas elas só mudam com as pessoas organizadas e lutando. Então a ideia é o quê? É favorecer como ação do poder público esse encontro entre as pessoas que fazem, né, esse levantamento, né, essa organização, esse cadastro e o encontro, né, das pessoas que fazem cultura. Porque, inclusive, assim, em relação ao que é objeto de vocês, vocês têm muito mais propriedade que a gente tem que ter humildade. Como que a gente vai chegar assim, ó, você tem que fazer o carnaval desse jeito e tal. E, assim, não é isso. Vocês dizem mais por um diálogo entre
entre os polos culturais, vamos dizer assim. E ações, né, onde a gente tem essas interações, né? Por exemplo, tem um ponto interessante que eu acho muito bacana por ser professora também, é quando a gente fala de aproximar, né, os produtores culturais do projeto pedagógico da escola. É o ponto 4. Que a gente tenha na escola, nós tivemos há alguns anos um grupo de teatro que foi apresentar um mito africano, você se lembra disso? E foi um momento de uma riqueza para os nossos alunos impressionante. Foi assim maravilhoso, sabe? Os alunos terem contato e aquela situação toda, e depois as conversas que vieram daquele momento. Então, assim, isso é fundamental, assim, né? Eu acho que é uma questão... E é uma cultura está no cotidiano das pessoas. É uma característica do nosso programa isso, Vi. A gente pensar também as áreas não separadas, porque assim, na escola, a gente tem aí milhares de alunos todos os dias, né? E assim, que tem as atividades na escola, é interessante para as escolas trazer a produção cultural de pessoas da cidade que fazem, que tem muito a ensinar para os alunos. Então a ideia de articular cultura com a educação é justamente o que a Virginia falou, e é um dos pontos do nosso programa, abrir espaço nas escolas para que os grupos, porque eu tenho certeza que vocês teriam muito a colocar sobre a experiência cultural de vocês, no caso, para os alunos. E assim, uma apresentação, por exemplo, né? Seria para eles, mas para nós é maravilhoso. Eu digo para nós porque eu como professora me encanto também, né? Com certeza. Porque é um diálogo e ele desperta outras dimensões que a gente está lá. As aulas de inglês dá aula de ciência, só que assim, quem que dá aula de cultura? Tem aula de artes, né? E a professora de artes faz um trabalho, mas é diferente de ter alguém que está fazendo a cultura. Entendi. E ir lá e apresentar. Agora, só para colocar assim, vocês falaram em fazer grupos e tal. Mas a gente tem que entender a parte econômica da cidade. Para vocês, a cultura, assim, ela envolve muito a parte econômica, a parte turística da cidade de Vinhedo? Teria como um projeto, dentro do seu projeto, a parte cultural, fortalecer a parte econômica e cultural da cidade de Vinhedo? Vocês teriam pensado nisso, alguma coisa desse gênero? A gente colocou, eu acho que na outra página, a gente colocou de criar um mapa cultural. Que já teve, inclusive, né? Eu acho que há anos atrás, me parece que já teve. Hoje não. Mas assim, ter um mapa cultural, né? E aí incentivar a participação dos grupos culturais da cidade nos eventos. Esses meios, entendi. Né? Eu acho que isso gera assim, um dinamismo e uma riqueza muito grande. Inclusive economicamente, é viável economicamente. Artesanato, Né? alguma coisa desse jeito. Fazer um intercâmbio entre as cidades, né? Então grupos de Campinas virem se apresentar aqui, grupos de Vinhedo irem para Campinas, né? A gente tem aí toda uma possibilidade na região, Sim. né? De oportunizar essas trocas, né? Em eventos do calendário da cidade, por exemplo. Esse é o ponto 15 aqui, ó, construir junto aos artistas e empresários do setor do turismo um mapa turístico-cultural da cidade. Tá, se vocês depois quiserem ver no programa. Sobre os eventos que tem na cidade, tudo nesse mapa turístico. Você fala tipo festa da uva, encontro de motos, festa nordestina, encontro de milho, tudo nesse mapeamento, esse planejamento de eventos na cidade. É o que existe atualmente e eventualmente assim, outras atividades que Se tem. Não só aquelas, mas também novas. Entendi. Tem algumas que tem uma característica, porque esses são eventos bastante marcantes, né? Sim. Que tem um calendário e tal. Eu tenho experiência, até alguns ex-alunos que fazem as rodas as batalhas. Hip hop. As batalhas de rima, lá na capela, lá que o pessoal faz. E daí, assim, tem uma característica diferente, que não é um evento tal, marcante ao longo do ano, né? Mas talvez, eventualmente, pode fomentar também para ter desafios nos bairros. Um desafio, né, fomentado, alguma coisa mais, né? Oficializar, vamos dizer assim, se tornar algo real, vamos dizer. Algo que oficial, seja no calendário, constante. tem um calendário Sim. cultural, né? Sim. Que a gente tenha, mas que esteja ligado a essas datas, enfim, a eventos que já existem também, né? E eventualmente articular, por exemplo, essa questão a gente sabe que o movimento hip hop ele tem um elemento da cultura também antirracista forte, então por que não pensar no 15 de novembro? Sim. Né? Então assim, no mês, eventualmente com um 22, diálogo, né? Um diálogo com o movimento hip hop e falar, olha, o mês de novembro é o mês da consciência negra e seria interessante
a gente... Que em Samba, novembro, samba de roda. Sim, Escola de pensando samba, em algumas né? questões Você temáticas. vê, né? é A muito gente forte na conversando aqui nossa do realidade, dos né? A velhos. cultura negra envolve muita coisa na nossa realidade brasileira. As nossas Com raízes, certeza. né? Não, e o racismo, ele tá presente. A cultura é um instrumento para a gente superar o racismo, inclusive. Com certeza. É um instrumento muito importante, porque pega as pessoas não só pelo racional, pega as pessoas pelo emocional também, pela emoção, né? E isso é muito bacana. Assim. Vamos entrar na parte que nos interessa agora? Quer tomar frente agora, Guto? Então, vamos lá. Então, a pergunta simples e direta é se vocês conhecem já o Carnaval de Vinhedo. A gente sabe Já. que sim, a gente sabe que sim, a resposta a gente sabe. Mas o que vocês conhecem hoje, o que vocês acham do modelo atual, o que vocês acham que pode ser melhorado, se existe hoje já alguma solução pensada em relação ao modelo e o Carnaval de Vinhedo hoje? Olha, eu posso falar assim disso porque eu frequentava os desfiles de carnaval, frequentei muitos anos e sempre assim com muita curiosidade e fui vendo o desenvolvimento dos blocos, né? Porque no início eram pequenos blocos, depois viraram escolas. Eu tenho até uma cunhada que participou do Coral da Nova. Ela desfilou no Coral da Nova. Eu não tinha essa pegada, eu gostava mais de observar e acompanhar. Mas eu presenciei, né, quando os desfiles eram na 9 de julho. Depois, quando vieram aqui para o Portal. Sim. Eu vi grupos se formando, grupos de... Eu me lembro do Bloco da Capela, que foi assim, Sim. que depois formou uma escola de samba, que tinha uma bateria poderosíssima, né? Me lembro bem quando foi aqui, foi no Portal, foi muito marcante assim para mim. E infelizmente a gente viu também isso se... Destruir. É. Vamos falar destruir porque acabou, né? Eu me lembro que usaram uma situação relacionada ao trem, né? Que lá o vagão de trem que queimou, que ficou uma dúvida se foi espontâneo ou se foi proposital. E por conta daquilo, me parece que foi motivo para parar um carnaval que envolvia tanta gente. Eu não sei quantas pessoas, mas eu lembro que era muita gente, porque aquilo foi crescendo, sabe? Era muito bonito da gente ver. Vinhedo era menor também. Não, e assim a gente via o desenvolvimento ano a ano, o crescimento ano a ano das escolas, né? Do samba, enfim, eu gostava muito, eu achava que era uma atividade que prometia muito, que deveria continuar, que deveria ter persistido, né? Eu me lembro que aqui eram construídas as arquibancadas e tal, né? Mas era um momento em que muitas pessoas vinham e se encontravam aqui. Me lembro disso. A 9 de Julho ficava cheia quando era na 9 de Julho, de gente assistindo, né? E tinha os pequenos blocos, eu me lembro de um bloco de palhacinhos, com o Tatu, não sei se vocês lembram do Tatu, que era uma graça também, né? E assim, divertido, que era aquela coisa mais ingênua, e depois dele vinham as escolas, com assim, uma qualidade de encher os olhos e os ouvidos, né? Uma atividade riquíssima, que lamentavelmente foi desincentivada pelo poder público e foi se enfraquecendo pouco a pouco, né? Hoje a gente tem aí os grupos, né? Os blocos, nós fomos já alguns, né? Com amigos, a gente sempre chama amigos de outras cidades, fala, vem que o Carnaval de Vinhedo é muito legal, vem. Você participa muito no Bloquete também, né? Já tem uma Bloquete, ligação com o pessoal do Bloquete. Outro também é que eu legal. acompanho também, porque assim, hoje assim, eu curto, mas assim, fico mais cansada de ir todos os dias, os horários, às vezes é muito tarde e tal, né? E eu gosto muito também do NKM, porque assim, tem uma relação afetiva, que é um ex-aluno meu, que é... Não, é o... Ai, agora eu vou esquecer o Começa de nome. bateria, não é? Nossa, gente, Thiago? é o Thiago Cândido, que é uma pessoa assim, que a gente tem uma história juntos, porque ele foi meu aluno, Entendi. né? O Thiago é um capoeirista, foi um capoeirista, agora eu não sei como é que tá, porque ele tá... Mas assim, ele era um capoeirista talentoso e é um músico talentoso. Ele, pra você ter uma ideia, ele liderava a fanfarra da escola,
havia o desfile, ele se responsabilizava, garoto, e ele era lá como que chama? Não sei o nome, mas ele é que puxava a fanfarra. Então eu tenho uma questão afetiva mesmo, porque é uma pessoa que a gente se encontra até hoje, né? Se vê, e ele também participa do samba de roda, abriu pra gente uma vez o evento do samba de roda, tocou. Ele é uma pessoa que eu tenho. Então, assim, né, eu acredito que entendo que nós temos que rever essa decisão de ter terminado com esse carnaval, da forma como foi feita, né? Esse ano que passou teve uma série de problemas, né? O que, assim, estressa muito, porque... O famoso rolezinho, né? porque vai tirar, vai colocar, vai tirar, muito ruim, né? Porque dá um desgaste desnecessário, uma festa que é popular e que atrai tanta gente. Sim. Né? Que a gente vem para brincar, para se divertir, para cantar, né? Eu falo até pro pessoal assim que vai junto, eu falo, gente, eu tô aqui, mas eu gosto de pular, vou encontrar com alguém lá que eu nunca vi, né? Eu gosto disso, dessa brincadeira no carnaval. Eu acho que é uma oportunidade da gente sair daquele padrão, né, cotidiano, né, uma festa em que a gente... Onde que todo mundo se iguala, vamos dizer. Eu Exato, digo isso muito no carnaval, as onde pessoas que ocupam a rua, né, ocupam as ruas, que eu acho que isso tem um traço aí revolucionário. Eu acho que isso é legal. Eu queria comentar um pouco isso, eu tô preocupado com o tempo, a conversa tá boa. Não, pode ir, vai embora. Tranquilo. Tá. Essa questão que é uma lógica de não valorizar os espaços públicos como espaço de manifestação, como espaço das pessoas brincarem, se igualarem e tal. De expressão cultural. De expressão cultural, e isso me preocupa, assim, que é uma lógica da segregação. Sim. E eu entendi, assim, que nos últimos anos, a gente acompanha essa discussão que tem no carnaval, a ideia é assim, vamos fechar num espaço lá e tal, e por isso que a gente pontua no nosso aqui, programa de governo essa questão do incentivo ao carnaval de rua. Incentivo assim, do carnaval no espaço público, né? O poder público garantir as condições para que as pessoas tenham acesso a isso. A gente sabe que os nossos alunos, a gente dá lá na Vila João 23, muitos assim vêm a pé, né, no momento do carnaval para curtir o carnaval, para brincar. Então acho que a gente precisa criar as condições para isso e não trabalhar na lógica de segregar, né, de colocar em um espaço fechado, né, impedir, né, então que a população participe, né. A nossa ideia vai na ideia de democratização. É claro que garantindo, né, procurando sempre garantir as condições, né, de segurança, né, as condições até de higiene, né, os banheiros. É necessário ter uma infraestrutura para isso, né, mas assim, som, inclusive, né, eu acho assim que a gente precisa investir na questão do som, ser melhor, né, para que todos... Teve ano que, assim, caminhão lá, a gente não escutava lá no fundo, né? Acho que esse poder público pode ajudar, né? Pode... Vamos encurtar um negócio aqui? Já que você está falando de infraestrutura, de vários banheiros químicos, segurança, vocês apoiariam colocar o carnaval no diário oficial? Com certeza. De criar um calendário... Pôr no calendário mesmo. Tipo, fala, tipo, vai ter carnaval. Não sei como todo ano é aquela... Puta, tem carnaval. E agora? O que a gente faz? Onde é, como é. Como é... Sabe, um negócio já oficializado, porque querendo ou não querendo, hoje os blocos de carnaval em Vinhedo é tudo iniciativa privada, não usamos dinheiro público para isso. E isso gera um tempo para a gente criar esse movimento, que querendo, tudo tem um custo, tudo tem Hoje em dia, desculpa te cortar, mas até insegurança de se há ou não vai haver o carnaval. E isso fica muito aí em cima da gente, porque... Não é só você estar lá, não começa o carnaval no carnaval. O carnaval começa 9 meses antes, 8 meses antes. Todo um planejamento por trás. E aí a gente queria saber se existe, tipo, vocês falaram, não, vamos oficializar, vamos apoiar. De fazer parte do calendário. De fazer parte do calendário. Por exemplo, igual uma festa da uva. Tipo, tem festa da uva? Todo mundo sabe que todo ano tem festa da uva. Nem todo e o mundo, carnaval... já é um problema. Você sabe. Todo ano teria que ter festa da uva. Entendeu? Todo ano tem carnaval, Natal, vamos dizer. Todo ano tem Natal, mas todo ano também tem o carnaval. Isso que vocês colocaria isso? Tipo, é oficial, começa a ser discutido antes, para não criar aquela
problemas burocráticos? Você teria alguma coisa para falar sobre isso? Tipo, vamos fazer? Eu acho que tem que ter uma observação para quem está vendo a gente de máscara. Então eu acho que é uma observação importante também, né? Porque senão depois sai falando, vai ter carnaval, a pessoa vai ter... Não, E a gente sabe que está numa situação excepcional. Mas eu entendi que sua pergunta, ela não está relacionada a ela. Agora, não, sim, Sim. futuros, projetos futuros. Claro, claro. Eu acho que é uma dimensão de planejamento, porque a ideia de criar essa situação de insegurança é uma forma de fazer a coisa morrer. Também, né? De boicotar, né, o evento e não Sim. dar, que as pessoas não se envolvam, porque elas não têm certeza se isso vai acontecer ou não. Né? Então você fica sempre naquela dúvida, mas será que eu vou me dedicar para algo que talvez não vá? E para nós é o contrário, né? Incentivar que as pessoas se envolvam, né? E que o carnaval aconteça. Tranquilo, legal. Interessante. Bom, gente, a gente tá com o tempo aí, então a última pergunta aí, tanto para você quanto para o Potiguara, é por que quem assiste, quem está vendo, deve votar na Virgínia e no Potiguara? Qual é o diferencial de vocês em relação aos demais candidatos? Aí é uma pergunta aberta, fiquem à vontade. Quanto tempo, produção, mais ou menos? Cinco minutos. 5 minutos. Dá pra falar bastante. Eu Vamos lá. começo então, Vi, depois você... Vai, vamos ver. Olha, a gente está apresentando o melhor programa de governo. E assim, a gente convida as pessoas a lerem os programas, não só nós, para ver que o programa do PSOL é o melhor programa de Vinhedo apresentado para a cidade, né? E não só nessas eleições. A gente fez um estudo de 2012, 2016, dos programas de 2012, 2016, os 2020 que a gente teve acesso e tal. E assim, realmente a gente teve um esforço de entender os problemas, procurar entender. Tem uma presunção também que a gente sabe de tudo, não sabe, mas assim, entender os problemas que a cidade vive para elaborar algumas propostas que não são aquelas propostas também megalomaníacas, mas assim, que ao mesmo tempo podem trazer uma transformação muito profunda. A ideia, por exemplo, da gente romper com a lógica de coronelismo e clientelismo que tem aqui, que impede as pessoas, inclusive, de participar politicamente, né? Ou cria um tipo de participação viciada. Por exemplo, tem um problema lá de buraco na minha rua. É obrigação do poder público, mas eu tenho a ideia que quem resolve para mim é o vereador, tal, que faz a intermediação. Então a gente entende que precisa acabar com esse tipo de coisa, né, em Vinhedo, que isso intoxica a política na cidade. Né? Fora a gente que trabalha no serviço público e acompanha a lógica da perseguição de quem é mais crítico, de quem pensa diferente, é uma forma de afastar a população. Então, assim, a ideia do nosso governo, o governo do PSOL, é propiciar a participação. Porque, inclusive, para governar uma cidade, tem que ter bons quadros técnicos nas secretarias. Agora, tem que ter vontade política e tem que enfrentar alguns interesses. Vinhedo tem um orçamento acima da média, se a gente for considerar em termos de população. E só o ano passado foram 170 milhões em contratos terceirizados. Então, assim, tem interesses muito poderosos na cidade, interesses econômicos, de grana, quem faz os contratos com a prefeitura, e enfim, assim por diante. Então, assim, a nossa disposição é uma disposição de participação e enfrentar. E a gente também tem feito também no programa, né, e nos nossos debates cotidianos com o grupo nosso, a gente faz muito uma relação com os problemas nacionais. A gente entende que Vinhedo está inserido num contexto, né, estadual e nacional, e que nós temos consequências dessa política mais ampla. Sim. A nossa proposta é muito baseada nos direitos da população, né, no fortalecimento da educação, da saúde, do lazer, da assistência, né? E a gente acredita que as pessoas devem participar da política. Eu já falei isso antes, mas eu gostaria de reforçar isso, né? Essa perspectiva de que vai ser um governo onde as pessoas vão ser incentivadas a participar. Sim. E não o contrário. Né? A gente hoje, nas instâncias municipais de participação, a gente percebe que há uma tentativa de distanciar as pessoas
dos problemas, aliás, não, dos problemas, da busca de soluções, né? Porque as pessoas ficam com os problemas, né? Cada um se vira com o seu problema. A nossa proposta é diferente, é trazer esses problemas para o espaço público, para o debate, para que a gente juntos busque soluções. Então eu acredito que é uma mudança muito radical do que é feito em Vinhedo hoje, na política vinhedense. Uma outra realidade a proposta, né? Que vivemos hoje na cidade de Vinhedo. Interessante. É isso, primeiro, agradecer esse tempo, essa conversa, bate-papo. Acho que, para mim, estou super contente. Atingiu nossas expectativas. Espero que atingiu as suas também. E, como eu sempre digo, a gente está fazendo isso não para fazer campanha política para um para outro, sim para entender a proposta dos candidatos. Que, como eu disse, a gente quer entender quem são vocês, o que vocês propõem para a cidade. Não fazer aquele debate mais perguntas, respostas, tudo encaixotadinho, tudo colocando contra a parede, não. A gente queria entender mesmo, um bate-papo legal para mostrar, ó, isso que eu quero para a cidade. Não que fazer a pessoa fazer uma pergunta para você se adequar ao que ela está perguntando. Eu acho que você alcançou o seu objetivo, porque eu me senti muito à vontade, muito incentivada a conversar, né? E assim, estou muito contente com essa iniciativa de vocês. Legal. Legal. A gente poder falar dessa área tão importante que para nós tem assim, um significado especial na vida de cada um e na vida da cidade como um todo, né? Muito bacana mesmo, viu? Obrigado. É isso aí. Nosso número é 50, então dia Isso aí. 15 de novembro vai lá. 50, professora Virgínia Baldan, prefeita. Não tem Tá bom. professor, só a Virgínia Baldan. Tá bom. Mas obrigado então, gente, Aí a gente que agradece. pelo espaço, tá bom? E a gente torce aí para dia 15 aí ter sucesso na empreitada de né? vocês. Exatamente. Confirmar. Tá bom? Legal. Obrigado, gente. Tchau. Valeu, produção. Valeu, Valeu. pessoal. Tchau, tchau. Valeu.